de relações que nós estabelecemos socialmente é o que ele vai chamar de microfísica do poder. Micro dá uma ideia de algo diminuído. Né? Física é uma ideia aqui na teoria dele, uma ideia de como que as coisas se ajeitam. Ele vai falar que o poder, ele não é algo grandioso, o poder, ele está nas pequenas coisas, nas pequenas relações que nós estabelecemos no dia a dia. Então, olha aqui comigo, ó. Ele vai dizer que na sociedade existem complexas redes de relações de poder. O que norteia a sociedade é uma complexa rede de relações de poder. E nessa complexa rede de relações de poder, eu, tu, ele, nós, vós, eles, estamos inseridos. Então, ele vai dizer o seguinte, inclusive, ó, que o poder emana de tudo. O poder não está em tudo. O poder, ele emana de tudo. A partir do século XVIII, o poder está diluído em todos os âmbitos da vida social. Todas as relações, todos os contatos que nós estabelecemos, de acordo com Foucault, são relações de poder, porque nós estamos vivendo em uma microfísica do poder. Vamos pensar o seguinte: você com seu pai, você com seu professor, a escola é um grande exemplo disso. Né? Inclusive, Foucault vai tratar das instituições disciplinares e vai colocar a escola como exemplo. Né? A gente percebe, por exemplo, que a ideia do professor como o cara que detém o poder na sala de aula. Mas os alunos, ao mesmo tempo, também têm o poder de estarem ali. Eles podem boicotar o professor, por exemplo. Então, ó, o poder, ele emana de tudo. O poder está disseminado em todas as relações. Essa é a ideia central, de modo bem abreviado, de modo bem resumido, do que seria a microfísica do poder. Aí, galera, quando Foucault começa a perceber essa questão das relações de poder, ele vai perceber o seguinte, que o poder descentralizado, ele vai atuar, ele vai possibilitar novas formas de controle social. O poder descentralizado, ele vai permitir que outras formas de controle social, não apenas aquela que o Estado exercia, passem a acontecer. Então, outras instituições vão começar a cercear, elas vão começar a disciplinar as pessoas, usando esse poder que ele está capilarizado na sociedade. Para isso, Foucault ele vai fazer um estudo muito fera a respeito do panóptico. E o que é isso? É sobre isso, é a segunda parte da nossa aula, que eu vou trazer aqui agora para vocês. Inclusive, já vou lançar a braba aqui, ó. Ele vai lá num teórico utilitarista inglês chamado Jeremy Bentham, não sei, Bentham, né? E ele vai pegar um estudo que esse Jeremy fez sobre as instituições prisionais. Quando eu falo de panóptico, então, pessoal, eu vou explicar o que significa essa palavra daqui a alguns instantes, mas eu tenho que pensar em instituições disciplinares. Eu tenho que pensar em instituições disciplinares. Vem comigo para ver o que é esse tal de panóptico. Vamos lá para o nosso slide. Vem aqui comigo, estou aparecendo aí, tá tranquilo e tal. Vem aqui, ó. Esse que está do lado esquerdo da sua tela, essa planta em preto e branco, é o modelinho que o Jeremy Bentham fez do panóptico. O que é esse modelo que o Jeremy Bentham fez, craque Dascalos? Ele fez o seguinte modelo, é uma instituição prisional, é uma cadeia, uma... Voltando aqui ao chá, né? Voltando ao chá aqui, né? Isso aqui que eu estou lendo, tá lá tá lá naqueles locais lá que eu coloco lá no vídeo, viu? É só ir lá e ver que isso aqui é uma estruturação que eu faço do estudo, tá? Então, quando eu falo aqui, todos os profissionais deveriam tomar um chá, né? Depois daquela estrutura de poder que eu expliquei, a gente vai chegar lá no terapeuta, né? Aquela estrutura de poder que eu estou falando, que eu falei antes do Foucault, né, da microfísica, aquilo vai chegar lá na terapia. Calma, tá? Então, olha só, vamos ver o chá aqui. O chá é o C do conhecimento, né? São os saberes teóricos de sua profissão.
Freud já falava isso. Eu sempre falo do Freud porque o Freud é o nosso pai, né? O pai da psicologia, né? Das abordagens, né? Não da psicologia teórica, né? Mas da psicoterapia, né? O Freud é o pai da psicoterapia. Então, olha só, o que é que Freud falava? O Freud falava que aquele tripé do Freud, né? Que é o conhecimento, terapia e supervisão, né? Então, o conhecimento é imprescindível para você exercer a sua psicoterapia. Se você não souber a sua teoria, não souber a teoria da sua abordagem, você só vai fazer acolhimento. Isso é um troço estranho que eu acho às vezes. Eu conheço vários psicólogos que só fazem acolhimento e não aplicam aquele conhecimento da abordagem. Às vezes nem conhece, né? Eu vejo pessoas que se dizem psicanalistas, né? Psicanálise é uma teoria pesada, cara. Porra. Você, para conhecer aquilo tudo, você tem que estudar pra caramba. E depois o Lacan ainda vem com aquela coisa dele de significado, linguística, aquela coisa toda. É uma teoria pesada. Você tem que estudar aquilo não é fácil, não. Então aí você se diz psicanalista e vai atender e você não aplica nada daquilo, eu vejo, sabe, só é acolhimento. Cadê a aplicação da teoria? Eu não vejo o cara falar de id, de ego, superego, não vejo falar nada disso. Ou escuta a historinha, sabe? E não vai fazendo, assim, as interpelações teóricas, sabe? Eu tenho visto muito isso, sabe? Você pergunta aí para pessoa que se diz psicanalista, você pergunta a diferença de id para o inconsciente, o cara se enrola todo, tá? Mas é isso aí, tem que ter conhecimento da sua teoria. Habilidade, o que é? Adestrar-se nas técnicas da sua profissão, ou seja, não adianta você saber a teoria pra caramba, né? É uma coisa mecânica, estuda aquilo tudo lá, se você dá o seu carro para consertar, ele não sabe, não que é uma chave de fenda, isso aí não pode, né? Então você tem que adestrar-se. Como é que você vai se adestrar na psicoterapia? Você tem que atender. Você tem que atender e ter supervisão, certo? É que o Freud falava, né? O tripé da psicoterapia. Conhecimento, né? Conhecimento, terapia e supervisão, certo? O seu próprio atendimento terapêutico, né? E supervisão, né? Atender, ele nem colocou, né? Na realidade são 4, né? Você tem que ter conhecimento da teoria, você tem que atender para aprender, né? Você tem que fazer terapia e você tem que fazer supervisão, certo? É isso aí que é o quadrilátero, vamos dizer, uma coisa que eu inventei agora, tá? Então, se você não começar a atender, você não vai ter habilidade, né? E depois, é isso que a gente vai ver aqui agora, que foi importante assistir a atitude do terapeuta, as suas relações com as demandas, com as pessoas e instituições. Aqui que vai o pessoal, aqui a atitude é que vai o pessoal. Então tem que ter atitude, né? Não adianta aprender a técnica, você vê o mecânico vai lá para o Senai e aprende aquilo lá tudo, né? Depois ele vai fazer, aprender lá na oficina. Agora, no contato com o cliente é que ele vai ter a atitude dele, sabe? A atitude dele para aquela coisa do aprendizado, tanto da teoria quanto da prática, tá? Uma das coisas que eu coloquei aqui, ó, a atitude do terapeuta narrativo. Olha só. Eu botei assim um sim, acolhedora. Viu? Ele tem que ser acolhedor, isso é em qualquer um, né? O cara não vai chegar na terapia, o cara vai dar um pontapé no outro lado, na terapia de maluco, né? Sei lá. Outra atitude, colaboradora, sabe? É a atitude eu estou falando do terapeuta narrativo, tá? Terapeuta narrativo, deixa eu olhar aqui o meu tempo aqui. O terapeuta narrativo, tá? É colaboradora, não é atitude hierárquica, não, tá? E facilitadora, tá? Facilitadora.
Quer dizer, você não está atrapalhando, você não está ali para atrapalhar. Você vai facilitar as coisas. Que é o facilitador? O facilitador é aquele cara que faz o meio de campo. Lembra do futebol? Que vai dando as bolas e tal, tudo facilitando para os jogadores. Então ali, você não pode atrapalhar nada. O teu papel é de facilitador, né? Não é de atrapalhador. Quando é que você vai atrapalhar? Você vai atrapalhar quando você começa a dar conselho, você começa a botar toda a tua subjetividade em cima das questões da pessoa. Aí você está atrapalhando o cara, porra. Deixa o cara falar, deixa o cara, pô. Ó, não. Ela não é permissiva também. Ela não é permissiva. O que é permissivo? É terapeuta que quer aprender o cliente, sabe? É terapeuta que não dá um duro no cliente, sabe? O cara chegou, tinha um cliente que ele passou 3 sessões falando mal dos outros. Falou mal da família, falou dos irmãos, do pai, de todo mundo. Depois falou mal da vizinhança, sabe? Depois começou a falar mal do governo, quer dizer, ele foi estendendo. Ele foi estendendo a língua dele. Quando eu falei, cara, quando tu vai começar a falar de você? Pô, tu já falou da tua família toda, tu já falou dos teus vizinhos, agora tu tá falando mal do governo, daqui a pouco tu tá falando mal do planeta todo. Porra, vê se manca aí, né? Tá, então não pode ser permissivo. Não, permissivo é aquele que tudo concorda com o cliente, né? Tudo concorda com o cliente não, né? Com o autor aqui. Tudo concorda com ele que é para prender a pessoa, né? Isso aí não é fácil. Não. Outra atitude que não é doutoral, né? Não é aula, porra, aquilo. Aqui é aula, é diferente. Psicoeducação é uma coisa, a aula é outra, né? O cara não chega ali e tal, aquela posição de doutor, de sabichão e tudo, porque quem sabe da vida dele é ele. Um cara de 40 anos, ele tem 40 anos de vida dele. Você não tem nem um minuto ali, como é que você vai ser doutor na vida dele? Não pode, né? Não pode ser aconselhador também, porque aconselhador você está dando o seu modelo de vida pro cara. Porra, tu sabe se o cara quer ser igual a você, quer seguir o teu conselho? Também não, né? Hierárquica também é outra coisa. Você não é o mestre dele, você não é o patrão dele, tá? Você não é o general do quartel, viu? Então é isso. E olha só, agora, me chamar a atenção aqui para uma relação que existe, uma relação terapêutica do Freud, né? Que é a transferência e a contra-transferência, né? Eu vou ler aqui um negócio que eu escrevi aqui, ó. Estes conceitos foram criações de Freud. Olha só, criação de Freud, né? Você observando a clínica dele, né? Significam os desejos que surgem tanto por parte do analisando quanto no psicanalista, viu? Então, isso aí não é só entre terapeuta e analisando, não. Quando há um encontro de duas pessoas, há um jogo de desejos entre as pessoas, sabe? Então, Freud chamou atenção para isso. Então, na clínica, prestar atenção nisso. Quando o terapeuta e o analisando lá, o autor, sei lá, o cliente, paciente, se encontram, ali vai haver um jogo de desejo, tá? Tanto do lado quanto do outro. Se for pelo lado do analisando, que vai jogar todo o teu desejo em cima do terapeuta, né? O seu esquema de vida todo, ele vai jogar em cima, né? Ele vai jogar isso. Agora, o analista, ele não tem que cair nessa, né? Porque ele estudou, porra. Ele estudou, então ele não vai fazer. O cara que vai entrar é um leigo, né? Então ele vai cair nessa. O terapeuta tem que sair dessa arapuca, certo? De sair desse. Deixa eu olhar aqui. De sair dessa jogada toda. Depois eu continuo aqui, já tem 10 minutos, tá?